Olá, meus alunos, nós vamos iniciar agora a correção da terceira atividade. Na questão 1, se existir, determine as raízes. Raiz quadrada de 4. 2, por quê? 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de menos 25. Não existe. Porque não existe um número vezes ele mesmo que dá menos 25. A gente só tem raízes quadradas de números positivos. Raiz quadrada de 81, 9. Por quê? 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 169, 13. Por quê? 13 vezes 13 é igual a 169. Raiz quadrada de menos 100. Não existe. Este é o símbolo. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 36, 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 16, 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 49, 7. Questão 2. Calcule. Aqui isso já envolve raízes quadradas e as operações. Então, o que nós devemos calcular primeiro? As raízes, porque a operação é das raízes. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 16, 4. 5 menos 4, 1. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 9, 3. 7 menos 3, 4. Raiz quadrada de 144, 12. Mais raiz quadrada de 1, 1. Por que é 12? 12 vezes 12, 144. E 1 vezes 1, 1. 12 mais 1, 13. Raiz quadrada de 100, 10. Menos raiz quadrada de 81, 9. Menos raiz quadrada de 4, 2. 10 menos 9 é 1. 1 menos 1, desculpa, 1 menos 2 é igual a menos 1. Essa é a sua resposta final. Raiz quadrada de 121, 11. Menos raiz quadrada de 400, 20. Mais raiz quadrada de 25, 5. Aqui você vai fazer 11 menos 20. Menos 9 mais 5. Depois o resultado com 5. Menos 9 mais 5, menos 4. Por quê? Você deve 9 e tem 5. Sua dívida é maior do que o que você tem. Na questão 3, tem-se o seguinte enunciado. Questão 3. Calcule com a utilização de uma calculadora o valor aproximado com duas casas decimais, as raízes abaixo. Letra A. Se você digitar na calculadora raiz quadrada de 2, você vai ter um valor 1,4014. No enunciado da questão, ela pediu com duas casas decimais, então o resultado é 1,40 centésimos. Raiz de 35, se você calcular na calculadora, vai dar 5,9160. Então, você vai colocar 5,92. Por que 2? Porque o número que vem próximo é 6, é maior do que 5, então você vai arredondar para 2. Raiz quadrada de 50, você vai ter 7,07. O número depois do 7 é 1, então ele é menor do que 5, então você deixa dessa forma. Raiz quadrada de 80, 8,94 centésimos. E por último, raiz quadrada de 20, 4,72 centésimos. Questão 4. Resolva as expressões abaixo. Dica, resolva os parênteses primeiro. Então, essa daqui nós vamos resolver. Aqui, esse parêntese aqui não tem. Então, nós vamos resolver o parênteses. Então, vamos repetir o 20 menos 1 elevado a 4. Vamos calcular aqui do ladinho. 1 elevado a 4 é o 1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. A 2 é a base, você vai repetir ele 3 vezes, que é o expoente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
Então, nós calculamos. Vamos colocar o resultado aqui. 1 mais 8. 20 menos. Agora, você vai resolver esse dentro do parênteses. 1 mais 8, 9. 20 menos 9, 11. Então, a resposta, 11. Letra B. Aqui você pode resolver todas as potências primeiro e depois vai resolvendo parênteses, colchete até terminar. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 36 mais 2 elevado a 3. Nós acabamos de calcular na letra A. 8 mais 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 9. 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1. 1. Agora, vamos resolver dentro dos parênteses e o resto você repete. 9 vezes 1, 9. 8 mais 9, 17. E quanto que é 36 mais 17? Faz a continha do lado. 36 mais 17. 6 mais 7, 13, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Então, a resposta aqui é 53. Letra C. Vamos calcular as potências e as raízes em primeiro lugar. 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, você vai colocar aqui 16 menos 3 vezes 4, 12. Dividido 2 mais raiz quadrada de 25. 5. 16 menos 2, 4. 2 mais 5, 7. A resposta, 4 sobre 7. Você pode deixar em fração assim. Ou, se você quiser dividir, você faz a divisão. 4 dividido por 7. 4 não dá para dividir por 7. Então, você vai colocar um 0, 0, 40 dividido por 7. 5. 5 vezes 7, 35. Sobra 5. Acrescento 0. 50 dividido por 7 dá por 7. 7 vezes 7, 49. 50 menos 49, 10. Aí você vai continuando. 10 não divide. Aí, então, você pode colocar 4 sobre 7 ou aproximadamente 0,57. Essas são as duas respostas. Letra D. 55 menos raiz quadrada de 9, 3, vezes raiz quadrada de 4, 2, mais 1. 55 menos 3 vezes 2, 6. Agora, você vai resolver esse dentro do parênteses. 6 mais 1, 7. 55 menos 7. Faz a continha do lado, qualquer dúvida. 5 menos 7, não tem jeito, só papel emprestado. 4, 15. 15 menos 7, 8. 4 menos nada, 4. Então, a resposta, 48. Letra E. Raiz quadrada de 64, 8. Por que é 8? Porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 16, 4. 5 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Vezes raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 36, 6. 8 dividido por 4, 2. Mais 1 vezes 7 menos 6, 1. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Então, 3. Questão 5. Agora, vamos calcular as raízes com índices maiores que 2. Raiz cúbica. Qual o número vezes ele mesmo que dá 8? 2. Se você quiser fazer o cálculo, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Raiz cúbica de 27. Qual o número vezes ele mesmo 3 vezes que dá 27? 3. O cálculo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Raiz quarta de 1. 1. Qual o número vezes ele mesmo 4 vezes, que é igual a 1? 1. Raiz quarta de 16.
Qual número vezes ele mesmo? 4 vezes, que dá 16. Vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, a raiz 4 de 16 é 2. Raiz cúbica de 64. Qual número vezes ele mesmo? 3 vezes, que dá 64. 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 64. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Finalizamos, então, a correção da terceira atividade.